Olá, bom dia, graça e paz a todos. O Salmo 34 hoje traz para nós mais uma reflexão da vida de Davi, onde Davi traz novamente uma experiência de vida, a qual vem edificando a vida de gerações e gerações e hoje vai edificar também a sua vida. Já edificou a minha vida e eu creio que hoje também será bálsamo de cura e alívio para a sua vida. O rei Davi está passando por um momento de perseguição, a qual ele mesmo assim não abre mão de se refugiar em Deus. Muitas vezes nós, passando por perseguições, nós corremos, nós fugimos da presença de Deus porque nós achamos que o Senhor, Ele não está conosco, que o Senhor virou as costas e muitas vezes nós até amaldiçoamos a este Deus porque nós achamos que estamos largados, abandonados à própria sorte. Mas Davi, ele, independente das perseguições, continuava crendo que o Senhor era o seu refúgio, a sua fortaleza, e ele permanecia. O episódio de hoje é sobre um momento da vida de Davi, onde Davi ele se viu com medo, se viu acuado, e ele verdadeiramente temeu pela sua própria vida. Davi, ele se faz de louco para Quis, o rei de Gate. Ali em 1 Samuel, você vai conhecer a história onde fala sobre esse momento da vida de Davi, onde os conselheiros de Aquis, o rei de Gate, disseram: não é este aquele que cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Ou seja, naquele momento Davi ele teve medo e se fez de louco, começou a babar, começou a se contorcer, para que aquele povo não reconhecesse ele, dissesse, não pode ser aquele homem, né, que matou dezenas de milhares, pois olha como este homem está desfigurado, não é ele. Então Davi ali, ele se fez de louco, né, se contorcendo e babando, para que aqueles homens ali não reconhecessem. E hoje é sobre isso que eu quero falar, sobre alguns pontos importantes que o homem precisa saber quando ele se refugiar em Deus. Por que o homem precisa saber quando ele se refugiar? Porque muitos ainda não se refugiaram neste Deus. Muitos ainda estão refugiados em sua própria força, em seu próprio poder, em seu próprio dinheiro, em seus próprios recursos e tem medo de se refugiar muitas vezes em Deus por achar que vai ter que abrir mão de coisas, né? Então estão com a sua vida totalmente neste século, né? Estão com a sua vida totalmente neste mundo, sem crer que existe algo além disso aqui, né? Que não é sobre carros, sobre casa, sobre posses, sobre pessoas, né? Sobre outros deuses. Então Davi, ele se refugiava em Deus ali e ele tinha para Deus a glória, a honra e mesmo ele sendo um homem tão poderoso, conhecido por todos, né, por ser tão vitorioso em suas batalhas, ele se refugiava em Deus porque ele sabia que com a força de seu próprio braço, ele era um homem derrotado, caído, né? E hoje, um dos pontos importantes que eu quero falar com vocês é sobre atitude que nos levam a refugiar em Deus, né? Nós também precisamos ter atitudes, não é só simplesmente nós dissermos, eu me refugio em Deus, sim, eu tenho Deus como meu refúgio, mas nós não temos atitudes alguma que demonstre isso. Nós vivemos uma vida totalmente errante, uma vida de qualquer maneira, e nós não temos produzido uma ideia ao nosso próximo, nem a nós mesmos, de que nós estamos debaixo da guarda de Deus. Então, o primeiro versículo hoje, versículo 1 de Salmos 34, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Ou seja, quando ele diz bendirei o Senhor o tempo todo, ele está falando sobre perseverança, ele está falando sobre exaltar a Deus e bendizer a Deus, adorar a Deus o tempo todo, e não só em momentos de alegria ou momentos de tristeza. Nós não precisamos estar somente na presença de Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Mesmo nos dias maus, Davi ele estava bendizendo o Senhor. Mesmo nos dias maus, Davi estava tendo atitude de adoração ao Senhor. Então nós precisamos entender que dias ruins virão, né? Dias maus virão, mas nós precisamos continuar perseverante em bendizer esse Deus, perseverantes em adorar este Deus. Lá no versículo 2 diz:
minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Ou seja, Davi, ele não buscava glória para si. Senão Davi ele poderia ter se gloriado ali naquele momento em que os conselheiros do rei falaram, não é esse o cara, né? Não é esse o Todo-Poderoso, que as pessoas fizeram até uma música para ele, né? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Quem que não gostaria de um elogio desse, né? Então Davi, ele se fez de louco porque ele logo teve discernimento do Senhor, que aquilo seria uma emboscada, que aquilo seria uma enrascada. Aqueles que colocam o Senhor na direção da tua vida, ele tem discernimento, ele sabe os lugares onde ele entra, ele sabe se ele sairá dali vivo ou morto, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, não importa. Quando nós servimos ao Senhor, nós temos discernimento, direcionamento de Deus, ele nos mostra as ciladas que estão preparadas para nós. Então, essa atitude de Davi é uma atitude louvável, né? Uma atitude onde ele diz que a alma dele se gloriará somente no Senhor. Então ele também está dizendo, não adianta, né? Eu não vou trazer a glória para mim. Lá em Provérbios 27 diz que outros lábios te elogiam, que outros lábios te louvam, ou seja, que outros lábios ali diga quem é você, né? Diga que você é o que é, como aqueles homens disseram a Davi, mas que você não saia por aí dizendo de si mesmo, né? Aquilo que você pensa sobre você mesmo. Versículo 3, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, Davi convida o povo a proclamar ao Senhor. Davi, ele chama o povo, ele tem uma atitude de levar o evangelho, de levar a palavra do Senhor. Então Davi, ele não está querendo o Senhor só para ele. Davi não está querendo essa paz que excede o entendimento só para a vida dele. Ele está querendo compartilhar o Senhor com aqueles que também estão necessitados. Né? Quando ele fala, proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome, ele está chamando o povo para que junto com ele anuncie o evangelho, anuncie a paz, né? Muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós somos tão bons, né, em pegar um livro e ler, um livro de qualquer título, abrir as redes sociais e sair vendo todo tipo de informação, abrir os jornais e ler para ter um assunto para debater na roda de amigos, falar sobre futebol, ir assistir e pesquisar e ler tudo sobre futebol, sobre aquele assunto que interessa, para sairmos bem, né, para sermos destaque na roda dos amigos. Mas nós não queremos nos debruçar à luz da palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Nós temos preguiça, nós temos dificuldade, nós não nos rendemos a essa palavra para poder ajudar e proclamar aos outros oprimidos e cansados. Então nós precisamos entender se nós verdadeiramente estamos tendo atitudes de quem se refugia no Senhor, porque a atitude também de proclamar a Deus ao que está cansado à beira do caminho é também ali aceitar Deus como nosso refúgio. Muitas pessoas hoje estão oprimidas e cansadas. Elas não estão só com fome de pão material, de arroz, de feijão. Elas estão com fome de vida espiritual. E muitas vezes nós temos toda essa habilidade e nós não queremos frutificar sobre a vida daqueles que estão à beira do caminho. Versículo 4 diz assim, busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós não podemos continuar parados achando que o Senhor ele irá fazer qualquer coisa por nós se nós não buscarmos, se nós não clamarmos. Um filho, muitas vezes, para conseguir o mamar, para conseguir o pão, ele precisa chorar quando ele ainda não fala. Então a mãe entende que o filho está com fome porque ele começa a chorar. Então ela vem e dá a comida para o filho. Assim somos nós com Deus, né? O Senhor ele deixa livre-arbítrio nosso, que nós o busquemos, que nós o pedimos, que nós o clamemos, para que nós tenhamos sim auxílio, para que nós tenhamos sim o pão da vida, seja ela espiritual, emocional, física, mental, não importa. Nós precisamos sair de nossa zona de conforto e buscar esse conhecimento da palavra, buscar ouvir Deus falar, buscar viver, sim, experiências com Deus. E nós não poderemos
viver uma vida de refugiados no Senhor, se nós não o buscarmos, se nós não o clamarmos, ou caso contrário, nós não estamos aceitando ser refugiados verdadeiramente do Senhor. E sim, nós estaremos refugiando em nós mesmos, né? Acreditando nas nossas próprias habilidades. O segundo hoje ponto importante é o benefício de se refugiar em Deus. É claro que nós não teremos somente uma vida de atitudes e atitudes e atitudes, não teremos nada em troca. Nós teremos benefícios, sim. Davi aqui ele fala de alguns benefícios daqueles que se refugiam em Deus. E no versículo 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ou seja, como que nós temos vivido por aí? Como tem sido a nossa vida? Nós temos andado cabisbaixo, nós temos andado tristes, angustiados, temos tido paciência numa fila de banco, temos tido paciência com o Senhor, com o idoso, com uma idosa, com alguém que puxa um assunto conosco, dentro do ônibus, no táxi, no Uber. Como nós estamos reagindo diante da sociedade? Qual é a nossa cara para a sociedade? Né? Nós temos paciência de falar de Deus, porque aqui Davi, ele está falando de benefícios, né? Ele está falando de benefícios, que os que olham para ele estão radiantes de alegria. Será que nós estamos olhando para ele? Se nós estamos olhando para ele, então nós estamos tendo paciência, né? Em dar um bom dia, em falar de Deus, em dizer o quanto Deus ama, né? Aquele senhor, aquela senhora ali na fila do banco, dentro de um ônibus, dentro de um táxi, aonde quer que seja, nós não estamos com a nossa aparência caída, né? Preocupado com os nossos próprios afazeres, com as nossas próprias aflições, com tudo aquilo que nós colocamos de programação na nossa semana, no nosso mês, e que ainda nós não conseguimos concluir, e muitas vezes nós andamos assim, preocupados com tudo que temos que fazer, e não temos tempo para ser fonte de vida, fonte de alegria na vida daqueles que verdadeiramente precisam. Versículo 6, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ou seja, Davi foi posto em liberdade, ele não é mais escravo do medo ou da depressão, angústia ou tristeza, até porque uma pessoa que é escrava da depressão, da angústia e da tristeza, é assim que ela vai viver, como no versículo anterior, carrancuda, cabisbaixa, não terá alegria nem prazer em compartilhar nada com ninguém, seja na fila do banco, seja no táxi, seja onde for, ela não terá paciência, porque ela viverá enredada nos seus próprios dilemas. Mas Davi aqui ele se coloca como pobre, miserável, e diz: esse pobre homem, este triste homem, né, esse humilde homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ou seja, nós temos que clamar. Se nós não clamarmos, se nós não buscarmos, nós não vamos estar livres das nossas aflições. A própria palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, nós temos que clamar, nós temos que buscar, porque quando nós clamamos, nós entendemos que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa guarda. Versículo 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, o Senhor coloca um anjo como um soldado armado ao nosso lado, muito mais do que um anjo. O Senhor coloca milhares e milhares de anjos para nos guardar, porque o poder das trevas vive a nos rodear 24 horas para nos destruir. E ele procura uma brecha, ele procura um momento em que nós não queremos essa guarda, que nós não queremos esse refúgio, que nós saímos de dentro desta guarda, deste ciclo, para que ele possa nos atacar. Mas aquele que verdadeiramente entendeu o que é se refugiar em Deus, ele é perseverante, ele não sairá debaixo da guarda do Senhor e Satanás não terá autoridade, não terá o poder de tocar na vida deste, porque o anjo do Senhor será sentinela ao redor daqueles que temem ao Senhor. Muitos dizem temer ao Senhor, mas não estão fazendo, não estão vivendo, não estão tendo atitudes que demonstram o seu temor ao Senhor. Vive uma vida totalmente desregrada, vive uma vida totalmente degenerada. E diz: como assim? Eu temo ao Senhor e eu não tenho visto, né, livramento, eu não tenho visto a guarda do Senhor sobre a minha vida. Aí é onde nós precisamos fazer uma análise, uma introspecção e saber se verdadeiramente nós estamos tendo atitudes, assim como lá do versículo 1 até o 5, se nós estamos tendo atitudes de alguém que verdadeiramente tem o Senhor como refúgio,
né? E aqui nós estamos falando ainda dos benefícios. Versículo 8, experimentem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ou seja, Davi está aqui garantindo que se você experimentar, você vai ver como é feliz, né? O que a Bíblia diz sobre a felicidade? A Bíblia diz que a pessoa feliz, ela é promotora da paz, ela não promove discórdia, ela tem um coração manso, né? Ela tem um coração sóbrio, prudente. É feliz quem tem um coração puro, que não se deixa levar pelos prazeres desordenados, nem olha a vida só do ponto de vista material. É isso que a Bíblia diz sobre ser feliz, porque muitas vezes, se nós estivermos olhando a vida somente do ponto de vista terreno, nós vamos ser infelizes, né? Nós vamos ser frustrados, nós vamos passar por necessidades, nós vamos passar por angústias, porque a nossa vida ainda está sendo somente sobre isso aqui. Nós não estamos tendo esperança do que nos aguarda na eternidade com o Pai. Versículo 9. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. É a mesma abordagem do versículo anterior. Aos que temem ao Senhor, verdadeiramente vão estar contentes, vão estar com seus corações satisfeitos com aquilo que o Senhor Deus deu, aquilo que o Senhor Deus entregou, porque muitas vezes, muitas pessoas vivem buscando, e quanto mais tem, mais elas querem, e elas nunca estão satisfeitas, então elas nunca serão felizes, porque ainda o seu pensamento, ainda a sua luta é só sobre esta vida, é só sobre este século. Ela não parou verdadeiramente para olhar à luz da palavra de Deus e compreender que tudo isso aqui passará e que o que nos aguarda é muito maior do que tudo isso que está neste mundo caído, né? E nós vamos então agora lá para o terceiro ponto, mais importante, terceiro e último ponto, que fala sobre os frutos produzidos por se refugiar em Deus. Ou seja, nós temos atitudes, né? E pelas nossas atitudes, nós vamos sim ter benefícios vindos de Deus, porque nós nos posicionamos, né? Mas nós, além dos benefícios, nós vamos frutificar, nós vamos ser frutíferos, nós vamos produzir, né? Frutos na vida de outras pessoas também. Então Davi, ele tinha uma chamada de Deus na sua vida para a frutificação. Então ele não pensava só nele, só na alegria dele, só na paz dele. Ele levava isso também a outras pessoas. E nós vamos ler aqui o Salmo ainda 34, do versículo 11 ao 22, que diz assim: venham meus filhos, ouça-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Ou seja, né, o que o Senhor está falando aqui, ele está falando que Davi chama o povo à obediência, a atitudes, a posicionamentos diante do Senhor, para que esse povo não seja frustrado, para que esse povo não seja condenado à morte eterna. Então Davi, ele faz aqui um monte de promessas que verdadeiramente ele vive, ele sabe, ele crê. Então, nós precisamos entender, será que um pai, uma mãe de verdade, tendo muitos filhos, se importa apenas com o filho? Muitos se refugiam em Deus com interesse próprio, somente para si, não querem frutificar, né? O interesse de Deus não está só em nos resgatar, mas sim através de nós resgatar a outros, né, que também estão perdidos. Deus deu ordem até à natureza para que produzisse frutos. Isso nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, né, lá no versículo 11 e 12, que diz: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação,
plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. Né? E Deus viu que tudo isso era bom. Então é isso, é sobre isso, sobre essa frutificação que Deus também espera que da nossa vida emane para a vida de todos aqueles que necessitam. Então nós precisamos entender que não são somente benefícios, nós precisamos frutificar sobre a vida daqueles que necessitam. Né? Como está a frutificação, né? Depois que você se refugiou em Deus? Você está refugiado em Deus? Você frutifica em Deus? Né? Porque muitas vezes nós dizemos que estamos refugiados em Deus, mas nós não queremos produzir frutos, nós não queremos levar a mensagem de salvação ao cansado, ao oprimido, ao abatido. Né? Muitas vezes nós temos preguiça somente de pensar em levantar do nosso sofá, perder aquela série maravilhosa, ou aquele jogo maravilhoso, ou aquele game que nós estamos disputando ali com o nosso familiar para poder ir a um culto, aprender, comer um alimento espiritual para poder transbordar a vida de alguém. Muitas vezes nós vemos dificuldades nisso. Então, muitas vezes nós não entendemos porque nós dizemos que estamos refugiados em Deus, que colocamos Deus na direção da nossa vida, mas nós não entendemos porque a nossa vida não rompe, nós não entendemos porque não temos paz, é porque provavelmente nós não estamos também frutificando. Além de não ter atitudes, nós também não estamos frutificando. Aqui Davi, ele frutifica fazendo um anúncio, né, em brados alto sobre Deus, para que o povo se renda também, né? Então hoje eu quero concluir chamando você aí para refletir, né? Que possamos ser como Davi, né? Homem que viveu a atitude de um vencedor, refugiado em Deus, usufruiu dos benefícios que o Senhor lhe concedeu, né? Com graça e favor imerecido, né? Ele proclamou o seu nome. Ele levou a semente de tudo aquilo que o Senhor lhe deu. Ou seja, Davi teve a atitude de um vencedor refugiado em Deus. Ele usufruiu dos benefícios que o Senhor lhe concedeu. Né? Que ali o Senhor lhe concedeu em graça e favor. E ali ele proclamou o nome do Senhor. Que jeito que ele proclamou o nome do Senhor? Levando a semente de tudo aquilo que o Senhor lhe deu. Né? Que hoje nós possamos orar por uma vida de refúgio em Deus, uma vida com propósito, que não seja uma vida levada por ventos, né? Que hoje está aqui, amanhã está lá, né? Que hoje eu tenho até ânimo de estar reunido em comunidade, abençoando a vida daqueles que precisam. Amanhã eu já não quero mais estar, já chuto o balde, já não quero mais servir. Não, nós não temos que ter uma vida instável. Davi aqui ele fala de perseverança, que ele esteve na presença de Deus, independente de dias maus e dias bons. Ele esteve o tempo todo perseverante, consistente, e por isso ele foi um homem abençoado, porque ele permaneceu debaixo das asas do Altíssimo. Deus abençoe a todos.